dia a todos, bom dia internautas. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente sempre faz. Hoje as duas aulas vão ser dadas pelo grupo de coluna, liderado pelo professor Franzonisch. E nós temos hoje uma honra, um prazer de receber aqui três convidados. O professor Alexandre Fogaça, da USP de São Paulo, o Dr. Maurício Lima, da Unicamp, e o Dr. Ritter Lang, de Potsdam, na Alemanha. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Primeiramente nós vamos falar sobre os protocolos. Tem um protocolo hoje, protocolos que estão sendo feitos em conjunto, pela Unicamp, pela USP, pela Unifesp e pela IACD, certo? Os quatro grupos voluntários começaram a fazer protocolos de diferentes procedimentos de coluna, e um dos desdobramentos foi esse protocolo que vai ser apresentado hoje. Então, inicialmente, o professor Dr. Vinícius Benites e o Dr. Eduardo Urnes vão apresentar o protocolo da Unifesp, e o protocolo da Unifesp é um protocolo conjunto, e por último o professor Ritter Lang vai falar sobre a artroplastia. Ele é uma das maiores autoridades da artroplastia no mundo, tem aproximadamente 2.000 procedimentos, então será um prazer ouvir a experiência dele aqui hoje. Lembrando a todos os internautas que de 30 de outubro a 3 de novembro, segundo curso em St. Louis, vagas pela metade, hein? É bom vocês correrem, que daqui a pouco não vai ter mais vaga para vocês. Um abraço e até a próxima. Inicialmente nós vamos falar, Dr. Eduardo Urnes vai falar um pouco sobre o protocolo, seguido depois pelo professor Fogaça, Dr. Vinícius, depois o professor Fogaça, depois o Dr. Maurício, e por último nós vamos ter a aula sobre artroplastia do professor Ritter Lang. Vinícius. Eduardo. Bom dia a todos. Pedir só para apagar a luz aí da sala, por favor. Então nós vamos iniciar a apresentação do protocolo, como o Dr. Ricardo Centeno já colocou. Foi um protocolo feito em conjunto com a Universidade de Campinas, a Unicamp, que é representada pelo Dr. Paulo Cavalli e o Dr. Maurício Lima, e juntamente também com o pessoal da ortopedia da USP, daqui de São Paulo. E a parte que nos coube do protocolo aqui da Unifesp foi a parte de indicação e a parte dos tipos de dispositivos hoje que existem, né, para a gente saber qual as melhores indicações de acordo com os melhores dispositivos. E na sequência o Dr. Alexandre Fogaça vai falar da parte de sustentação de literatura, e o pessoal, os colegas da Unicamp, vão falar sobre nível adjacente e degeneração sacroiliaca relacionada à fusão. Então aqui, isso aqui pode só apagar a luz aqui da auditório, por favor? Isso aqui é a oportunidade que eu tive em outubro do ano passado de ficar lá no Steno, que é o serviço aqui do Dr. Ritter Lang. Lá a gente teve realmente um contato muito intenso, não só com as cirurgias, né? Eu vi em torno de 15 ou 16 procedimentos desses em 2 dias, mas também a gente teve contato com a casuística dele. Ele fez questão de nos ressaltar a parte toda também de complicações, enfim, de indicação. E a partir daí, chegando aqui no Brasil, a gente chamou esses colegas das outras instituições para a gente realmente fazer uma revisão e começar a tentar fazer isso no Brasil, que ficou um pouquinho quiescente aí por muito tempo, muito em função de um passado em que realmente, talvez pela tecnologia ou mesmo por indicação, tiveram alguns problemas aí de resultado, e acabou que no Brasil ficou um pouquinho esquecido. Aqui a gente tem uma tabela mostrando os tipos de dispositivos. Aqui quem vai esmiuçar mais vai ser o Vinícius na sequência, mas basicamente a gente tem as gerações de próteses, que são aquelas duas primeiras colunas, que são do tipo bola e soquete, e embaixo as próteses mais modernas, que são as próteses viscoelásticas. As duas primeiras, elas podem ser de 2 ou 3 componentes, e elas não têm muito controle de movimento, e isso acabava levando a uma sobrecarga facetária
e por elas não serem peça única, às vezes elas desmontavam e levavam a uma temida revisão anterior em alguns casos, que acabou por afastando muitos cirurgiões da técnica, esse temor de ter que revisar a via anterior. As próteses de geração mais nova, elas são peça única, então elas têm a vantagem de não desmontar em caso de perda de função. Então, teoricamente, diminuindo o risco de revisão por via anterior. Nenhuma prótese vai conseguir fazer o movimento perfeito de um disco, né? Ali ilustrado no item 3 e 4. Todas elas conseguem restaurar a altura e angulação, mas só as viscoelásticas que têm a capacidade realmente de fazer uma boa estabilização e capacidade de absorção de choque, que é o que realmente a gente precisa para preservar os segmentos adjacentes. Aqui a gente fez uma extensa revisão com 85 artigos. Aqui eu trouxe só algumas coisas principais pelo tempo. Então a literatura já nos mostra que a artroplastia foi bem em alguns casos e foi mal sucedida em outros. Essa tabela ilustra aquilo que é a indicação prime, né, ou seria a indicação excelente, e a indicação boa, a indicação duvidosa e a má indicação para artroplastia lombar. Então, o segmento, para ter uma boa indicação, ele tem que ser um disco ainda com uma altura relativamente boa, né, no mínimo 4 milímetros, e uns elementos posteriores ainda com boas condições. Isso, inclusive, a musculatura paravertebral, bem como as facetas e os níveis adjacentes. E, em termos de níveis, um nível tem uma melhor indicação do que 2 níveis ou multiníveis, embora não seja uma contraindicação absoluta. Inicialmente, nós optamos por começar a fazer isso de uma maneira bem restrita. Aqui mostra, então, uma revisão do que foi feito no passado e mostrando que, mesmo com as próteses de geração mais nova, se você obedecesse uma boa indicação, ficasse dentro de uma indicação prime ou mesmo boa, os resultados são, no mínimo, comparáveis à artrodese, né? com a vantagem aí de prevenir a degeneração de nível adjacente. Então, agora indo direto para o protocolo, né, o que a gente vai fazer aqui é uma fatia do que existe da gama de indicação, que ela é bem mais ampla do que está aqui, mas até a gente conseguir fazer uma curva, e a nossa experiência aqui no Brasil, a gente quer fazer uma coisa bem mais restrita para depois conseguir extrapolar para o que, por exemplo, o Dr. Ritterling consegue fazer lá na Alemanha, e a ideia é ele vir no final e mostrar até onde ele vai com a técnica. Então, são pacientes jovens, né, entre 20 e 50 anos. Nós vamos eleger inicialmente apenas o nível L5-S1, porque a gente provavelmente vai ter revisão via anterior, a gente espera que não tenha nenhuma, mas se tiver algum problema e tiver que voltar pela frente, o nível L5-S1 para revisão é um nível mais tranquilo do que os níveis acima da bifurcação. A altura discal ainda é preservada, né, com mínimo de 4 milímetros e pelo menos 50% da altura do disco 4,5. Uma mínima alteração de facetas, uma mínima alteração de músculo, né, a gente tem que olhar bem a musculatura para ver se não tem aquela hiperintensidade em T2 e muita atrofia muscular. Isso é uma coisa importante. O nível adjacente também tem que ser relativamente bom ainda. E é lógico, um paciente com uma clínica refratária e já tentado todos os tratamentos e realmente visto que é uma causa mecânica discogênica para a dor. Tem bastante critério de exclusão. A gente não pode fazer jamais em pacientes que tenham risco de fazer subsilência da prótese. Então, pacientes com má qualidade óssea, seja por doença, ou por osteopenia, osteoporose, ou uso de corticoides. Quando tem uma deformidade grande, uma instabilidade grande no segmento, também não é uma boa indicação, isso é excluído. O paciente que apresenta elementos posteriores inadequados, né, com laminectomias prévias, lise de pars, listeses, enfim, também são pacientes que vão ser excluídos. Quando você tem um nível, um segmento que já está com a mobilidade, já não tem mais mobilidade de segmento, esse segmento já está anquilosado, também não é um bom candidato. Então, a osteoartrose importante de facetas ou osteófitos de vértebra mesmo que vão comprometer o movimento.
estenose e radiculopatia até pode ter no quadro, mas tem que ser aquela estenose que você consegue tratar por via anterior. Se você tiver um fragmento sequestrado, longe do seu acesso, que você não vai conseguir tirar, você não pode deixar aquilo presente, ainda mais com movimento. Ou então, quando o paciente tem uma estenose por elementos posteriores, né, ligamento amarelo ou degeneração facetária, que você precisaria fazer uma descompressão posterior. E aqui não se aplica muito aquele conceito de descompressão indireta, porque o segmento vai ficar móvel. Se o nível L4 e L5 tiver necessidade de fusão ou fusão prévia, num primeiro momento a gente não vai utilizar, para não colocar muita carga em cima da nossa cirurgia. E se tiver alguma contraindicação absoluta ao acesso anterior, basicamente o que o Aécio nos coloca aqui, ele vai participar das discussões, seria uma pelve congelada, por exemplo, um tratamento de radioterapia. E aqui os exames que a gente vai solicitar sempre para poder avaliar todos esses critérios, que seria um raio-x panorâmico, um raio-x lombar, perfil em flexão e extensão, né, um dinâmico, a tomografia com janela óssea e reconstrução sagital e uma ressonância de coluna lombar.